Eu sempre disse, não desejo nem ao meu maior inimigo voltar para a guerra, nunca. E eu pensava sempre para mim, vá-se à conta de Deus, mas eu não sei se vou, se venho vivo, se não venho. Chegar ao acampamento chega assim. Ele tem a liberdade, mas tem a máxima responsabilidade. Ele não pode prejudicar ninguém, porque um erro de um indivíduo pode dar a morte a muitos. A emoção e os lenços brancos acompanhavam o embarque das tropas para o ultramar. O paquete Vera Cruz partia de Lisboa, com destino à África. Numa das viagens, levou mais de 3.000 soldados para Angola. Já disse, foi de barco, foi a partida de Oca de Óbidos, foi-nos despedir o António Oliveira Salazar, na altura, num jipe, a dar um bom trabalho e para combater com honra. E foi uma viagem longa, com 9 dias, com 3.000 soldados, eram muitos. Tinham soldados nas corredoras, muitos nunca tinham viajado, vomitavam, a gente teve problemas. Houve alguns que nem comeram refeição, todos os 9 dias foram para a enfermaria, andava ali, foi um trabalho, a gente sempre que... E já sabe, sempre à noite a gente dentro do barco, sempre aquelas brincadeiras, trocam-nos cantando, e música e tal, preparados já para chegarem lá. Mas foi um passeio engraçado e triste, todo mundo deixou os seus, alguns já não regressaram mais, a gente pensava isso, muitos lá ficaram, uns até casaram, outros ficaram, perderam as mãos, os braços, isso assim, mas a guerra é assim. O desembarque acontecia em Luanda, regra geral, 9 dias depois da partida. Companhia de 384. Primeira companhia de caçadores, 384. Foi a companhia que foi da cadeia completa. 120 homens. Aqui foi dividido em 4 pelotões, 30 homens em cada pelotão. Só os oficiais cabo inicianos eram do continente, de Lisboa. Mas os soldados eram aqui da Madeira. Ainda tinham transmissões de rádios que era do continente, mas o mais era tudo aqui da Madeira. 686, só tinha eu da Madeira. Madeirense era muito. Portanto, é que eu dizia até sempre a eles. É impossível que vão acertar em mim, quando tem só em 176 homens, tem só um madeirense. E os malucos, pá, e tal. E não acertaram, por sorte. Não se tinha medo. A gente sabia que a nossa vida era aquela. E eu pensava sempre para mim, vá-se à conta de Deus, mas eu não sei se venho vivo, se não venho. Chegar ao acampamento chega assim, vem às costas de um e do outro. Quando se fosse a pé, tinha-se que virem para ser sepultado no acampamento. Tinha lá um cemitério. Morreu mais em acidente de em Luanda do que morreram em combate. Muitos acidentes. Ia-se atravessar um rio, de noite não se enxergava o caminho, caiu um soldado, ele era de Gáloa.
caí na ponte, que era de noite, tinha um buraco na Seveia, o rio levou, nunca mais apareceu. No outro dia, de manhã, fomos pela margem do rio abaixo procurá-lo, mas não se deu com ele, a força da água era muito. Estava-se montando a segurança no morro. Um rapaz da frente do Ovelha levou um tiro na cabeça, a bala entrou num lado sem no outro, e na morte sem tio. Na Guerra de África, todos lutavam pela sorte. Com mais ou menos tensão, as companhias portuguesas eram distribuídas por diferentes zonas de Angola. Angola teve 3 dias acampado em Luanda, no Garfanelho, e depois fui para o norte de Angola. Fui para o norte de Angola, para a zona de combate. Estive lá 9 meses, na zona de combate. E depois fomos mudados para Nova Gaia. A gente, quando sai, tudo o que vai precisar tem que levar às costas. Porque a lei é esta: quem quer, leva. Se quer levar vinho, leva. Se quer levar cerveja, leva. Água. Agora, não me peça nada, que a gente não dá. Mas isto é uma lei. É evidente que se ele falhar, ou na água, ou nisto, ou naquilo, a gente vai lhe dar. Mas ele já sabe que quando chegar ao quartel vai ser punido. Porque ele tem a liberdade, mas tem a máxima responsabilidade. Ele não pode prejudicar ninguém, porque um erro de um indivíduo pode dar a morte a muitos. Nos teatros de operações, os efetivos das forças portuguesas foram aumentando de forma progressiva à medida que as frentes de combate alargavam. Um confronto com as forças organizadas pelos movimentos de libertação de Angola, muitas vezes quase invisíveis e camuflados. Eles eram os primeiros a abrir fogo, também eram os primeiros a se calar, porque o nosso fogo era mais potente. Ele ainda tem armas pesadas, e a gente tem armas pesadas. E eles eram a pistola Walter, que eles têm, automática, mas armas automáticas. A gente cá tem estas armas pesadas e 30 ohms ou 60 ohms já dá fogo, quando a calda da sua rajada. Era uma festa à lei de fogo. Eu tive 9 meses na zona de terrorismo, na zona de combate, mas eu nunca vi um torre. Nem veio, nem ninguém da companhia veio. Ter pontaria, nem ter era igual. Dava-se fogo para aquele morro já mais ou menos, de onde vem o fogo. Que eles cá, o fogo da arma não atingia a eles, porque eles estavam abrigados abaixo da rocha, atrás de rocha ou coisa assim. Mas depois, o que fazia mais esse calor era o morteiro. O morteiro vai para o ar, vinha de cima para baixo direito. E eles apontavam, o pontador do morteiro, apontava mais ou menos para o morro e ele não calava-se com isso. Dava aquele balcão, aquele estrondo grande, se desse acima dele, o aperto deles fugiam. Calava-se, que ele não podia fugir com o fogo nosso. Ele estava com catanhos. Mas estávamos muito ao sino, aos civis lá, o nosso médico fazia partos, tratávamos. As doenças, a gente tratava muito nos medicamentos, e hoje qualquer doença era lombriga. Então o médico tratava, caíam, vinham com as cabeças, tínhamos que cozer, que vinham amarradas com um pano, amarrava para sobreviver. A gente fazia tudo por eles, dávamos boa alimentação, eles comiam o que nós comíamos. Comidinha, dávamos à farta, que eles ficavam presos. Depois entregávamos à parte que era em Salazar, que tinha os oficiais, onde eles ficavam presos, e lá eles iam se converter ou não, já não sei como é que fazia. A estratégia de combate das forças portuguesas era mantida em segredo. Nem os militares a conheciam.
A gente nunca podíamos dizer para onde é que íamos, isso é a primeira. Porque volta e meia havia umas pretas das lavadeiras, eles vão contar para a lavadeira conta para outros, e quando a gente sai, apanha a porrada para onde vai. Então a gente só dizia, não, vamos ali fazer um piquenique aqui mesmo no morro e já volto. Mas quando eles viam que para levar 4 e 5 rações, sabia que era 5 dias fora do quartel. Então havia aquele receio, mas há muitas coisas que a gente não podia falar, porque as pretas que lavavam roupa iam lá depois qualquer coisa e comunicavam aos outros logo. Que eles sabiam que aquelas lavadeiras iam lá e viam que se apurava alguma coisa, eles sabiam o que é que a gente ia fazer. As noites eram passadas no mato durante as operações de combate ou então nos acampamentos. Uma operação logística adaptada a um cenário de guerra. A logística são todas as diligências, digamos assim, que se fazem para satisfazer as necessidades. Portanto, a alimentação, uma unidade tem que ter sempre comida para 30 dias. E de 15 em 15 dias tem de fazer a sua requisição para receber 15 dias depois as necessidades. No acampamento não se passava fome, tinha que comer. Comer não se pode cramar, tinha que comer. Agora, quando saía, levava-se um canteiro de água, mas porque a água tinha que ser fervida ou filtrada. Fervida era melhor, para matar micróbios. Aquela erva narosa que vinha do rio. Era a tropa ia com os carros buscar com bidões. Bidões deste de gasolina, de gasóleo, cheio, um carro para trazer para o acampamento. E então filtrava-se a água, ia para comer e filtrava-se ou fervia-se para beber. Não se podia beber aquilo assim, fazia mal. Para a água nós tínhamos uns comprimidos que deitávamos também na água, que tinha que estar 1 hora à espera para depois buscar a água melhor. Porque no lixo fundo foi apanhado de corpos e tudo, de pessoas e de animais na água. Então a malta sabia que estava contaminada, que a pessoa começava a se sentir bem, com diarreias e tudo isso. E não só, e a água era transportada, era racionada. A ducha era cá fora, tomavam um banho, na rua. Se chegasse alguma senhora, tinham que gritar todos para vestir a roupa que estava vinha alguma senhora a visitar, precisamente começou a aparecer umas paraquedistas, mulheres que iam lá visitar. Que será, elas magoavam-se lá naquelas picadas, torciam pés e tudo. A picada que era só terra e pedra. Quando lá chegamos, a primeira coisa que a malta é para trouxemos tudo, falta um espelho. Não há um espelho aqui, é no meio da mata e cá espelho. E então a malta fazia agora uns aos outros, mas claro, a gente fazia como a gente éramos novos, não tínhamos a noção de optar a fazer a barba. E depois nós dormíamos em casas que tinham sido destruídas pela aviação, nós estávamos. Não tinha teto. E então aqui não tinha teto, houve algumas por baixo, no andar de baixo já ficámos lá. Eu estive cheio de dormir numas coisas que não tinham teto, quando chovia, olha, chovia. Depois nós aos poucos começamos a beber, os sapadores começaram a fazer umas placas de zinco em cima, não tinham condições nenhuma. Uma das estratégias das forças portuguesas foi a chamada ação psicológica. O objetivo era obter o apoio da população, desmoralizando o inimigo. A ação psicossocial revertia estes 3 fatores. Portanto, saúde, aprender português para não ser enganado e justiça. Porque a justiça, acho que é inerente desde o mais selvagem ao mais culto. A vida em Angola não era apenas marcada por tiros e guerra. Em pleno período de conflitos, eram construídas escolas e capelas. Nesta questão da ação psicossocial, elaborámos fora do quartelamento, em zona combinada com o administrador, com o chefe de posto, digo, onde é que eles queriam fazer, e fizemos a casa, a escola e uma casa para o professor. Querido Nuno Marino,
Recebi a tua carta e nela vi tudo que me dizias. Nós cá estamos sempre a pedir a Deus que vos ajude a cumprir a vossa missão. Os aerogramas permitiam a troca de correspondência com Portugal. O aerograma era cartas. Sim. Também havia carta de envelope, sem ser aerogramas. Mas a caixa do programa não se pagava nada. O quartel, a tropa, o exército tinha. Esses aerogramas davam aos soldados para escrever para mandar para a família. No acampamento, dentro do acampamento, escrevia-se e mandava-se aquele para o correio. Vinha lá uma avenida levar peixe, carne, refresco, coisa assim. Levava o correio. Todas as palavras trocadas obedeciam a critérios de segurança apertados. A morada não existia para não identificar a localização dos batalhões em cenário de guerra. Ninguém podia, como disse, ninguém podia mandar dizer para a família se houve mortos, se não houve mortos, se houve feridos. Ninguém podia ter fotografias dos helicópteros, aos mortos nem aos feridos. Era expressamente proibido, não podíamos falar. As notícias que vinham, boas ou más, as pessoas diziam, como alguns diziam, que tinha acontecido alguma coisa na família, eles suicidavam-se, como Lão, que se matou, por causa que a mulher tinha enganado, veio as cartas que recebeu, e esse sabor com o rapaz, não tivemos tempo sequer. Foi no dia de Natal, os nossos colegas, mas aparecia coisas que, para contar, nós não podemos contar, se sabe perfeitamente nem. Algumas que as pessoas ficam revoltadas, algumas, mas tínhamos que fazer o nosso trabalho, que era defender a nossa pele. A gente tinha os aerogramas, se eles falavam alguma coisa do que estava a passar em Angola. E quando eles recebiam, muitas vezes, a família, eles mal sabiam ler, alguns de nós líamos. E mal sabiam ler, que eu vou lhe dizer uma coisa. A minha companhia era de Odmira e 105% dos soldados eram analfabetos, de Costa Cariz 64. Nós temos de dar aulas regimentares para eles. Portanto, quando cheguei à metrópole, muitas senhoras vieram-me agradecer. Eu nunca gostei de ser professor. Muito obrigado ao senhor que aprendeu o meu marido a ler. A Guiné-Bissau é a segunda colónia a entrar em guerra contra Portugal. Foi a 23 de janeiro de 1963, quase 2 anos depois do início da guerra em Angola. O Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde faz um ataque ao quartel de Tite, no sul do território, junto à fronteira com a Guiné-Conakry. Os combates fazem-se em terra, mas também nos rios, onde estavam militares madeirenses. Não tinha estradas, eram poucas, era mais através dos rios que se fazia toda a movimentação de pessoas e bens. Daí esta preocupação da fiscalização, porque nós andávamos a controlar, mas também o inimigo precisava dos rios para se movimentar. Um patrulho do género daqueles que têm desempenhado funções aqui na Madeira, com 41 metros de comprimento, com cerca de 7 de boca e com 210 toneladas de deslocamento, tinha também 2 motores de 1200 cavalos e a armamento tinha 2 peças Bofors de 40 mm, uma à proa e outra à ré. Uma amplitude de maré de ordem de 6 metros representa no baixar ou no subir da maré velocidades de água muito intensas, também de 6, 7 nós, chegava a atingir velocidades dessa ordem, o que é um perigo. Mas apesar de tudo, como nós só tínhamos, a certa altura só navegávamos de noite, sem luzes, para não sermos detectados e atacados
das margens dos rios. Durante o dia podíamos escapar uma vez ou outra para zonas fora da zona, digamos, de guerra. Como nos Bejagós, por exemplo, se estivéssemos para o sul, podíamos chegar até os Bejagós e descansar um bocado durante o dia. Em Moçambique, a primeira ação acontece em setembro de 1964. A Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, avança com um ataque em Cabo Delgado. Meses antes, a presença militar portuguesa era escassa. Os meios estavam mobilizados para Angola. As nossas tropas tinham uma quadrícula bastante rarefeita, assente nos batalhões, na tropa indígena, em Nampula, Beira e Lourenço Marques, e o campo de Boane, onde eu estive colocado, e que era reforçada com alguns batalhões metropolitanos, mas a tropa estava relativamente rarefeita. O recrutamento da província permitia, portanto, suprir uma parte significativa das necessidades em pessoal. E havia sinais dos movimentos de libertação, mas em Moçambique ainda não se tinham manifestado pela força. Portanto, essa manifestação pela força só começou a partir de setembro de 1964, se não me engano. Entre 1962 e 1964, terão perdido a vida cerca de 900 soldados portugueses nos teatros de operações em Angola, Guiné e Moçambique. Nestes 3 anos, o maior número de baixas registrou-se em Angola. Quando chegamos a Portugal, achamos uma diferença grande. Toda a gente perguntava, se esteve em Angola? Se quantos matou? A coisa pior que podiam dizer isso era quantos matou. É que fazia uma revolução dentro de nós. Vínhamos cansados, estafados. Eu sempre disse, não desejo nem ao meu maior inimigo voltar para a guerra. Nunca. É tão bom que a gente até... Aquilo é uma recordação que não esquece mais. E, malta, eu cheguei a fazer as termas na Coreia durante uns 10 anos. Para descansar, porque a pressão baixa sempre alta. E muitos não fizeram isso. Muitos indivíduos, como vocês sabem, isso toda a gente via nos jornais do continente e da maneira também, que indivíduo regressado do ultramar matou a mãe, matou a irmã, matou a mulher. Não tivemos uma preparação psicológica das pessoas que vinham para te fazer um exame com o temperamento que as pessoas vinham, porque lá a mínima coisa era matar.